de luxo na parte histórica da cidade, que é o Cais José Estelita, e usou esse instrumento da ocupação, né, de colocar os corpos num território que era público, que foi vendido num leilão ilegal, e a partir dali, a partir desse ato, né, do movimento, iniciou-se um debate mais democrático, um debate sobre a construção de uma outra cidade, né, mais aberta, menos privatizada, menos especulativa e tal. E uma das dimensões desse movimento era a produção de narrativas nas artes, né? Não só no cinema, mas no design, na fotografia, nas artes em geral. E no cinema a gente produziu uma série de filmes tentando pensar essa forma política das imagens também, né? Não só pensando o cinema militante como um modo de operação já estável, mas como um modo de criação mesmo, um modo que está implicado nas disputas do real e do presente e tal. E aí eu acabei levando essa experiência para a pesquisa e pós-graduação. Eu fiz um mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, em comunicação, investigando essa relação de cinema e cidade a partir de um cinema colaborativo, coletivo e tal. E aí, essa coletânea, Todas as Cores da Noite e Outros Filmes que Andam Juntos, é um pouco uma junção de filmes que vem desse viés mais autoral, digamos assim, vários curtas-metragens de ficção e o longa-metragem que eu realizei, que eu lancei em 2017, junto com outros filmes que têm a ver com esse engajamento em algumas pautas, não só essa do direito à cidade. Tem um filme também sobre o movimento estudantil, que se chama Onde Começa um Rio, que é um filme que é feito também de forma colaborativa durante as mobilizações contra a PEC da morte, né? A PEC que institui um teto para os investimentos sociais, ali em 2016. A gente faz uma viagem que vai do interior de Pernambuco, né, de Caruaru até Brasília, naquela grande jornada de luta contra a PEC, e daí sai esse filme. E também um filme que eu realizei em colaboração com a Marcha da Maconha, em Recife, que se chama Antiproibicionismo Já, que é um filme que investiga essa militância antiproibicionista, o uso medicinal da maconha e também toda essa dimensão de libertação dos corpos que está envolvido na pauta antiproibicionista, né? Que não é só, não tem só a ver com a maconha, tem a ver com um pouco, até uma certa libertação do olhar também, né? E aí a gente organizou essa série de lançamentos como uma forma de pensar o cinema, pensar esse produto não como um objeto mesmo comercial, assim. O filme já foi lançado, ele já fez os circuitos, ele já passou nos festivais, ele já foi vendido para as TVs a cabo, né? Eu realmente não estava interessado em ganhar dinheiro com a venda de DVD, assim. Era mais produzir esse encontro e usar essa coletânea para pensar formas da gente se organizar, formas de fazer cinema hoje no Brasil. Então eu não tenho um roteiro do que é que eu vim aqui para falar. É meio que partir do interesse de vocês também, assim. Tem alguns filmes que eu pensei em mostrar, meio para desengatilhar esse debate, mas fiquem à vontade para perguntar a partir desse arcabouço aí de experiências e tal, de interesses de vocês, assim, também com o guia ou a condução, a provocação dos professores que estão aí. E vou estar aqui para abrir o meu coração e a minha mente para vocês. Obrigado. Boa tarde, gente. Alguém tem alguma primeira pergunta, alguma colocação, alguma provocação por perto? Eita, já tem alguém. Quando foi o start para essa sua vontade de abraçar? Fiz o cinema, de fazer cinema. Eu, desde a juventude, eu tinha um interesse por criar narrativa, assim. Eu gostava de pensar histórias e achava que
eu seria escritor, assim, era algo que já me motivava mesmo, eu idealizava um pouco essa vida, né, do escritor que pode viajar e que pode buscar nas suas experiências também formas de olhar para o mundo e de encontrar sentido mesmo na vida, né? Então, e dentro dessa perspectiva assim, de liberdade também, né? E eu acho que eu mantive isso, assim, até hoje eu sou escritor também, eu acho que fazer filmes é uma forma de escrever também. Não só no sentido narrativo, do que seria a narrativa clássica, ortodoxa, assim, de contar uma história, mas de pensar a narrativa também nessa dimensão sensível, né? Da gente escrever com as emoções, digamos assim. Né? Porque a gente não escreve com as palavras ou com as imagens, a gente escreve com as emoções, né? Com aquilo que guia a nossa relação com o corpo, com o espaço, com os outros, com o mistério, né? Então com os desejos. Aí eu fui meio que procurando as plataformas onde eu poderia fazer isso, né? Quando eu pensei em jornalismo, na época eu não estava certo que ia fazer cinema ainda. Eu achava que era algo próximo da escrita, assim, era algo próximo também de uma função social também, de poder pensar as relações de poder pensar, né, as desigualdades e meio que olhar para isso a partir do jornalismo, que é algo que me engaja até hoje. Assim. Eu acho que a minha formação como jornalista foi muito importante, né, para organizar estratégias de abordar determinados temas ou de dar forma narrativa a certos incômodos. Né? Por exemplo, você falar sobre a política, né? De uma maneira que você, sei lá, o jornalismo ele lhe dá ferramentas de investigação. Eu adoro a entrevista, por exemplo. Porque a entrevista ela nunca é o que está sendo dito. Muitas vezes é o que está sendo escondido, ou está submerso naquilo que vem à tona, né? Naquilo que um personagem escolhe ou organiza para expressar. Né? Então, eu fui indo, meio me guiando por esses caminhos que não estavam já mapeados, assim, até porque eu acho que isso continua sendo verdade. Para quem quer fazer cinema hoje no Brasil, não tem uma linha reta, não tem um caminho pré-estabelecido. Né? Você faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Não. É sempre um desafio de produzir o seu próprio trabalho, assim, que eu acho que é algo que é contraditório, também por um lado, porque exige que a gente permaneça numa certa precariedade, né, da vida profissional, o tempo todo uma incerteza. E ao mesmo tempo essa incerteza é o que guia qualquer expressão artística, eu acho, né? Produzir, a gente produz no risco sempre, né? Se a gente quiser uma fórmula pronta para fazer alguma coisa, eu acho que a gente estaria se distanciando de uma expressão artística, né? Aí eu fui jornalismo e ali comecei a ter experiências práticas minhas mesmo, de produção de curtas meio amadores e tal. E depois eu fui buscando uma profissionalização e foi meio que nesse momento da retomada do cinema brasileiro, né, que começou nos anos 90 e nos anos 2000 o audiovisual foi entendido como uma dimensão estratégica mesmo de desenvolvimento, né, do país, porque é uma economia também, né, é um fortalecimento das nossas inúmeras identidades, é uma investigação a partir de uma tecnologia social que organiza, que produz autonomia, soberania e tal. Então, foi um momento muito bom até agora. Agora não sei. Agora a gente está sob ataque, né? O que eu acho que não faz com que seja menos importante pensar o cinema e fazer cinema. Eu acho que, de certa maneira, é mais importante agora, mais importante do que nunca. Né? Se era bom a gente fazer enquanto havia um reconhecimento social da prática, só porque a maré mudou, de certa maneira, a função do cinema não mudou, assim. Mas, então, eu vou realimentando também. Se eu comecei num determinado momento com esse desejo de expressão pessoal e tal, isso permanece, mas eu fui adicionando outras camadas a isso também.
Eu acho que o cinema ele também é uma investigação, é uma ferramenta de investigação política muito potente. Também isso me motiva hoje em dia. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que é sobre... Assim, a gente falou esses dois vieses, né? Da produção mais autoral e dessa produção mais militante. E aí eu estava lembrando, até revi, assim, acho que 2 curtas teus para lembrar assim, alguma coisa que eu já tinha visto antes. Mas algo que me marca muito nos teus curtas, assim, e no longa também, é que tem um caráter mais enigmático, eu acho, assim, tem uma coisa mais poética, algumas lacunas e uma abertura enorme em termos de interpretação. Assim, me parece um grupo de filmes que você sai, assim, assiste com algumas pessoas e elas vão conversar e cada um vai ter uma visão talvez distinta sobre aquilo ali. Isso, a priori, ou em teoria, gera um contraponto em relação ao cinema militante, porque você tem que ser muito claro e direto no que você vai dizer, porque você está defendendo uma ideia ali. E aí, ou seja, você não pode ser muito lacônico, você não pode deixar arestas, você tem que ir ao ponto, para as pessoas saberem do que você está tratando, de onde você parte e o que é que você quer. Né? Daí eu queria saber como é que tu articula esses 2 caminhos mesmo dentro da tua cabeça. Assim, sabe? Sim. Parece meio esquizofrênico, né? Nossa, gente que tem personalidades múltiplas. Mas eu acho que, de fato, eu tenho personalidades múltiplas, assim. Eu acho que todo mundo tem. É uma fonte de desejo que jorra para vários lados, né? Essa ideia de um cinema que mantém uma certa abertura para interpretação foi uma busca bem obsessiva minha, na verdade, de encontrar essa linguagem que lidava com o subterrâneo da narrativa, né, que pudesse produzir imagens poéticas a partir também de uma atmosfera, como se fosse de uma certa imersão numa atmosfera sensível, né, que tem a ver com uma paisagem que não é só uma paisagem exterior, né, no sentido geográfico, assim, é uma paisagem interior que se expressa também nessa relação da imagem, né, de como construir uma cena, que tipo de mise-en-scène aquilo vai... Que tipo de mise-en-scène vai poder expressar essa paisagem interior. Só que essa paisagem interior, ela nunca, a meu ver, se ela fosse totalmente dada, se ela fosse entregue, né, sem um certo jogo com o espectador, para mim seria quase um contrassenso, assim, porque a paisagem interior de cada um é algo muito íntimo, é como se fosse um valor que a gente guarda com muito cuidado, assim. A gente não sai abrindo o nosso corpo assim para todo mundo e dizendo as coisas. A gente pode até fazer isso, mas às vezes a gente faz guardando ainda um íntimo, guardando um mistério, guardando algo que está lá de forma muito... como se fosse um magma da nossa vida, assim, né? Então eu buscava isso, e isso na imagem quer dizer, às vezes, você deixar lacunas para o espectador, realmente, para que ele possa fazer esse exercício do encontro, ou esse exercício de significação, porque eu acreditava que isso também é um exercício necessário quando eu conheço alguém, ou na forma como eu me relaciono com o mundo, assim, é necessário uma posição ativa minha, né, em relação ao mundo. Então, os filmes eles faziam essa provocação, assim, a partir de uma experimentação e de um risco também. Eu não estou dizendo que eu controlava tudo e que sai tudo perfeito e é isso, e não entendam o filme e eu estou nem aí. Não é isso. Eu fui meio que tateando a partir de vários filmes esse tipo de expressão. Cada um à sua maneira. Falando Todas as Cores da Noite, de fato, era um filme que tinha uma narrativa mais planejadamente mais linear, e eu entendi ao longo do processo que eu estaria corrompendo o meu desejo de fazer o filme se eu narrasse o filme daquela história, daquela maneira, porque é um filme que busca um certo imaginário de violência, que organiza uma violência real, que está situada numa classe média que se isola, que segrega, que julga,
que exotiza o outro. Então, eu precisava que o filme provocasse um certo engajamento nesse sentido, né, do espectador, e não simplesmente eu colocasse tudo que eu achava que era classe média em um filme, assim, que aí seria talvez uma tese sociológica, que eu não tenho nada contra, teses de sociologia, e mesmo feitas no cinema também, mas não era o filme que eu queria fazer, assim, né? E aí, esse outro lado do cinema militante, ele vem a partir de uma reflexão que inicialmente eu separava de maneira meio binária mesmo na vida, assim. Eu achava que o cinema era um lugar de expressão pura, como se fosse de arte pela arte, né? É uma expressão, né, muito usada assim no cinema, ou qualquer arte, ela não pode se engajar, né, essa parnasia, uma coisa assim. Tem que viver no etéreo, no éter do que seria a inspiração divina, né? Algo bem destacado da vida, assim. E eu achava que a política era a vida, a política era você tentar transformar o mundo, e que isso não deveria contaminar os filmes. Só que ao longo da minha vida eu fui vendo, eu comecei a ter uma atividade política dentro desse viés de luta por políticas públicas, tive um engajamento lá em Pernambuco, nesse período que a gente estava tentando formular leis de incentivo, né, fundos de fomento à cultura, que a gente estava disputando isso e tentando construir uma forma democrática também, né, que pudesse, inclusive, instaurar processo de renovação mesmo, né, para que não fosse só uma geração ou um determinado grupo de realizadores que poderiam fazer filmes nessa retomada e que aquilo se estabilizasse, né? E tinha um monte de mudanças ocorrendo e era propício para isso também. Só que aí eu fui vendo que uma coisa não dá para separar, assim. Um filme, ele não existe fora do mundo, ele existe no mundo, né? E a forma como você faz um filme é tão importante quanto a expressão que você coloca na tela, né? Então, eu fui começando a perceber que essas dimensões, né, da prática e da sensibilidade, elas não estavam dissociadas, elas eram parte da mesma coisa, assim, né? Muitas vezes essa divisão ela é produzida ou foi produzida historicamente para criar uma hierarquização de determinadas culturas e de determinadas expressões artísticas, porque isso servia também a estratégias de dominação, né? Assim como estratégias de mercado, o que dá no mesmo, né? E aí eu fui meio que encontrando esse caminho de juntar essas coisas, mas assim, talvez não é uma coisa de sintetizar isso, mas talvez só o meu próximo filme, o que eu estou fazendo agora, é o que consiga, a meu ver, conjugar de forma mais direta essas duas dimensões, assim. Até hoje eu acabei fazia os meus filmes de ficção e fazia os filmes militantes, que eram filmes mais colaborativos, vários realizadores e realizadoras produzindo, né? Você não quer exibir alguns, talvez? Sim, vamos dar uma ilustrada, né? A gente começa pelo autoral. Será? Vai passar um de cada, né? Pensei no método, né? Tem um filme que se chama Canção para Minha Irmã, curta, de 15 minutos, que eu lancei em 2012, que eu acho que tem um pouco disso que Rodrigo expressa, de uma narrativa que também ocorre nesse não dito, nesse subterrâneo, e em seguida eu acho que a gente poderia soltar os dois juntos, de repente, um curta chamado A Margem dos Trilhos. Foi o primeiro filme que eu realizei no movimento Ocupa Estelita, né? Realizei junto com o Marcelo Pedroso, que também é um diretor lá de Recife, parceiro em alguns filmes. Bora? Então, massa. Acho que primeiro Canção e depois A Margem dos Trilhos.